A paz do Senhor para todos os irmãos e amados ouvintes. Que Deus o abençoe a cada um dos irmãos nesta madrugada. Que Deus venha fortalecer, dar força, que Deus venha libertar aqueles que estão fracos na fé, que estão afastados do Evangelho, aqueles que ainda não são Evangelho, que Deus venha marcar encontro, que verdadeiramente eles venham se converter e venham adorar a Cristo em espírito e em verdade. Jesus tem falado conosco nesta madrugada. Eu confesso para os irmãos que eu não ia fazer a live agora nesta madrugada, mas Deus ele nos desaquietou e nos tirou do nossa cama para fazer, para a honra e glória do Senhor. Então a palavra que Deus nos deu nesta noite é aqui em Mateus capítulo 4. Eu vou ler para a meditação dos irmãos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos darás a ordem, e ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui, meus irmãos, nós vimos numa passagem Jesus falando conosco que ele foi conduzido pelo Espírito Santo a um deserto, glória a Deus, para ser tentado pelo diabo. Muitas vezes eu e você não quer passar pelo deserto. Muitas vezes nosso Pai que está no céu, dono do céu e da terra, o nosso Criador que nos deu o fôlego da vida, Ele quer que nós passe por um deserto porque é necessário, para que nós venha se fortalecer. Porque naquele deserto Ele vem tirar coisas boas para mim e para você. Mas eu tenho feito essa pergunta para pessoas, e tem pessoas que não têm. Eles ficam falando assim: é Deus. Mas nós sabemos que Deus criou a terra e o céu e todo ser vivente. Nós viemos aqui nesta terra só para uma passagem, para nós fazer a obra de papai. Uma passagem, fazer a obra dele, o adorar, em busca de almas perdidas, para que venha ser salva para o reino do céu. Mas quando nós chegamos nesta terra, o nosso inimigo, o Satanás, ele investe pesado, e ele pega e coloca pratos, coloca coisas que nos desvia dos caminhos do Senhor. Muitas vezes vamos fazer as vontades de Satanás, mas que nós venha. Ele tentou Jesus, porque Jesus, depois que ficou 40 dias e 40 noites orando e jejuando, ele teve fome. Aí chegou-se a ele o tentador: se tu és filho de Deus,
manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondeu e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: lança-te daqui abaixo, e aos teus anjos darás a ordem, porque está escrito. Mas Jesus também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus, só a Ele adorás, e só a Ele servirás. Então o diabo colocou ele um monte bem alto e mostrou todos os reinos da terra. Eu tenho pregado para pessoas, perguntado para as pessoas, crente e não crente, de quem é o reino da terra? O planeta Terra é governado por quem? E eles não têm me respondido. O planeta Terra, nós sabemos, meus irmãos, que é governado pelo Satanás. Nós sabemos que o reino da terra é do Satanás, mas ele tem limite, porque quando foram os filhos de Deus se apresentar ao Senhor, também foi Satanás, revestido de filho de Deus, mas Deus, ele conhece o Satanás, e perguntou para ele: da onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Aí Deus deu testemunho de Jó. E o meu e o seu? Você crê que o meu e o seu Deus vai dar testemunho? Como que está a sua vida diante de Deus? Como que está a minha vida diante de Deus? Para que Deus venha dar testemunho que nele deu de Jó. Só observaste o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, temente a Deus, se desvia do mal, que retém uma sinceridade inabalável. O diabo falou também: Senhor, aonde o homem põe a mão, o Senhor abençoa, pele por pele, e tudo quanto o homem tem. Meus irmãos, Jó era o mais rico do Oriente. Jó tinha servo dos servos dos servos. De tudo Jó tinha 500 juntas de boi, 500 juntas de carneiro, de tudo ele tinha 500 juntas. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, ao todos era 10. E Deus falou para o diabo: eis que ele está nas minhas tuas mãos, porém não blasfemais, porém me poupe a vida. E eis que nós sabemos a história, que o diabo chegou, tirou os bens de Jó, tirou os filhos de Jó, tirou tudo de Jó. Por último, não tinha o que tirar, não tinha o que fazer, e Jó não blasfemava contra o nome do Senhor. Não tinha o que fazer, porque ele disse pele por pele, tudo quanto o homem tem, que ele blasfemava contra a tua face. E Jó não blasfemava. Aí o diabo usou a mulher de Jó. Jó, tu ainda retém essa sinceridade a teu Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Mas Jó, mulher, tu fala como uma louca, como uma doida. Eu quero o bem de Deus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó não blasfemou contra o nome do Senhor. E olha que ele tirou tudo de Jó. A Bíblia fala que o que restou a Jó foi um pouco de cinza e um caco de telha, para Jó raspar a lepra que o diabo tinha colocado uma chaga na maligna de Jó. E Jó não blasfemou. Jó falou para a mulher: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que eu quero passar para os irmãos com essa mensagem? Meus irmãos, muitas vezes nós passamos para o deserto, por provações, por enfermidade, até por falta de alimento no nosso lar. Muitas das vezes é permissão de Deus. Deus está testando a minha e a tua fé, para que nós venha se fortalecer, para que Ele venha nos provar, para que verdadeiramente nós esteja adorando Ele em espírito e verdade, para Ele nos ver que nós estamos adorando Ele em espírito e verdade. Mas nós, seres humanos, somos falhos. Muitas vezes a primeira dificuldade que nós encontramos, nós já começamos a murmurar, e a palavra de Deus fala diferente, que nós temos que adorar na alegria ou na dor. Nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade, meus irmãos,
Quando você está em espírito e em verdade, você não vai ver dificuldade não. Você vai ver só as bênçãos do céu. Por mais que você esteja passando pelo deserto, mas você está vendo as bênçãos do céu na sua vida. Que você se fortalece. É a mesma coisa quando você tira um dia para você se consagrar, para você orar, para você jejuar diante de Deus. Você não sente vontade de comer, porque você se alimenta espiritualmente. Nós sabemos que esta carne, ela precisa de alimento sólido, que é arroz, feijão, carne, salada, legumes, verdura, frutas. Mas a nossa alma, meus irmãos, precisa de alimento espiritual. Nós precisamos renegar o prazer desta carne. Nós precisamos renunciar ao alimento carnalmente e se alimentar de alimento espiritual. E Deus nos dá a receita nesta palavra. Nós sabemos que o planeta Terra é governado por Satanás, mas ele tem limites, porque Deus mostra nessa palavra, nessa passagem aqui, na passagem de Jó 42 e o versículo 2, o capítulo 2 e o capítulo 42. Deus nos mostra lá em Jó. Então, meus irmãos, o que eu quero passar para os irmãos nessa passagem? Os irmãos não blasfemem quando vier os desertos, quando vier as dificuldades. Não blasfeme não, adore a Deus, faça que nem Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E nós não temos que murmurar, nem que reclamar, nós temos que só agradecer aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu o sopro da vida. Só Ele é grande, Ele está no alto e sublime trono com poder e grande glória, e a Bíblia fala que os olhos dele estão como chamas de fogo para nos ver. Então Ele nos vê, Ele fala assim: aqueles que se humilhar e orar e buscar a minha face, eu o virei do céu. A Bíblia fala que Ele inclina os ouvidos para ver o clamor daquele que o adora em espírito e em verdade. Então nós temos que adorá-lo. Sabemos que é difícil para o ser humano, quando está passando por um processo, muitas vezes é um vale de uma enfermidade, um vale de um alimento. Aí muitas vezes nós ficamos angustiados, mas nós temos que esperar nele, nós temos que adorar ele, nós temos que agradecer ele, por ele estar nos provando, nos preparando para algo grande futuramente. Hoje eu congrego, eu sou do Ministério de Madureira, de Colônia Leopoldina, Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Hoje eu estou aqui com o pastor Ronaldo, aqui em Conceição das Alagoas. Mas, meus irmãos, não é fácil o deserto que Deus me tirou lá de Alagoas e me trouxe para cá. Não foi fácil. E eu falo para os irmãos, não é fácil. Deserto não é fácil. Deserto é coisas para que nós venha se fortalecer espiritualmente, para que nós venha crescer ministerialmente, para que Deus venha nos usar futuramente. Então, meus irmãos, esta palavra que eu deixo para os irmãos, o planeta Terra é governado por Satanás, mas ele tem limite. Ele tem limite. Nós sabemos que ele é o governante, e tudo nesta terra é permissão de Deus. Às vezes vem uma enfermidade, Deus permitiu. Às vezes Deus quer tratar com alguém da sua família, quer tratar com você mesmo. Às vezes vem um da família que dessa sepultura, porque Deus permite. Muitas coisas, todas as coisas debaixo do céu é permissão de Deus. Então nós temos que agradecer Ele por tudo, por a enfermidade, por haver muitas vezes a sepultura, às vezes perde um ente querido. Nós temos que adorar Ele sempre. Não adiantamos. A Bíblia fala que é melhor ir num velório do que ir numa festa. Por quê? Porque no velório é um lugar de reflexão. É que o irmão vai pensar que a gente aqui nesta terra, nós não somos nada. Nós somos igual a uma planta. Nós nasce, cresce, reproduz e morre. Entendeu? Mas a Bíblia também fala que aquele que o adora Cristo em espírito e em verdade, mesmo que esteja morto, viverá para a eternidade. Porque o que morre é esta carne é pó da terra, e para a terra voltará. E a tua alma e o teu espírito, tu sabe para onde vai? Aquele que morre com Cristo
descansa no Senhor. E aquele que morre sem Cristo fica aguardando, no lugar de tormento, aguardando o grande dia do julgamento do Senhor. Então, meus irmãos, vamos adorar, vamos buscar a Cristo em espírito e em verdade. Sabemos que tem pessoas por aí que não estão mais buscando, está só causando contenta, essas coisas, mas a gente temos que adorar. Ele fala na palavra dele, ama teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar o próximo. Estas palavras que eu deixo para os irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Vou deixar uma oração para que Deus venha quebrantar o coração dos irmãos. Eu quero que esta mensagem passe fronteiras no estado de Minas Gerais. Eu quero que ela visualize em todo o Brasil. Vamos compartilhar essa mensagem, meus irmãos. Vamos se inscrever no canal. Vamos compartilhar para que esta mensagem alcance almas que eu nem imagino aonde esteja, mas que venha encontrar através do YouTube, através dessa mensagem, do compartilhamento dos irmãos, que os irmãos se inscrevam em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Amado e querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu já entro na tua santa e gloriosa presença, Pai, te pedindo licença, Pai, para entrar na tua presença, Pai, para pedir, Pai, por aqueles que ainda não são evangélicos, Pai, aqueles que estão afastados dos teus caminhos, Pai, que o Senhor venha marcar encontro com cada um deles, que o Senhor venha libertar, Pai, aqueles que ainda não é evangélico, Pai, aqueles que ainda nunca foram na tua casa, Pai, mas que o Senhor venha despertar, Pai, para eles virem na tua casa, Pai, ouvir a tua palavra, Pai, que a palavra venha entrar nos corações e venha libertar. Pai, visita aqueles, Pai, que se encontram enfermos, Pai, neste Brasil e no mundo. Visita aquelas guerras, Pai, ali da Ucrânia, com a Rússia, Pai, que o Senhor venha aliviar a angústia daquela nação. Pai, dá força àqueles, Pai, que estão sem forças, aqueles, Pai, que estão nos bares, Pai, muitas vezes, Pai, se embriagando, aqueles que estão na prostituição, Pai, perdido, Pai, nas trevas, pensando que estão na luz, mas que o Senhor venha marcar encontro, venha mostrar, Pai, a verdadeira luz do céu, Pai, aquelas boates, Pai, aqueles andarilhos, Pai, aqueles moradores de rua, Pai, que muitos amanheceu e anoiteceu e não se alimentou, mas que o Senhor venha enviar anjo, Pai, que venha suprir, Pai, que eles venham se alimentar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Visita as cadeias, os presídios, Pai, visita aqueles, Pai, que vivem nas cracolândias, Pai, usando droga, Pai, muitos, Pai, de dia e de noite, sendo escravo de Satanás, mas que o Senhor, Pai, nesta madrugada, Pai, venha libertar, Pai, venha salvar, venha tirar aquelas almas, Pai, das garras de Satanás, que eles venham ser libertos, Pai. Um dia, Pai, também eu fui escravo de Satanás, mas o Senhor marcou encontro comigo, Papai do céu, e me libertou, me tirou, Pai. Eu sou teu servo, sou teu filho, Pai, da mesma forma, Pai, que o Senhor me transformou. Transforma aquelas almas, Pai, que se encontram escravo de Satanás, que eles venham, Pai, ser um pregador da tua palavra, venha anunciar o teu evangelho, venha te adorar, Pai, em espírito e em verdade, que eles venham dar o testemunho, Pai, dos milagres, Pai, que o Senhor fez na vida deles, e que a alma, Pai, através da vida deles venha ser salva. Pai, é assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus, meus irmãos. Meus irmãos, é tempo de nós despertarmos. A volta de Cristo se aproxima, meus irmãos. Os sinais estão aí. Os discípulos perguntaram para Jesus: quando é que está perto a tua volta? Eis que eu deixo os sinais, que é filho contra pai, pai contra filho, rumores de guerra, terremoto, avalanche de terra, tufão de água. E nós estamos vendo, meus irmãos, era pandemias,
nós estamos vendo que os tempos iam ser abreviados, os tempos estão abreviados. Então, meus irmãos, vamos despertar em nome de Jesus Cristo, porque Ele está voltando, e em breve Ele voltará para buscar a noiva do Cordeiro, uma noiva lavada e remida com o sangue do Cordeiro. Não é de todo jeito, meus irmãos, mas sim lavada e remida, uma igreja preparada aqui na terra. Jesus Cristo vai raiar nas nuvens e não vai demorar. Eu creio, meus irmãos, que não passa desse século, daqui para 2100, Jesus Cristo volta e para levar a noiva do Cordeiro, e aqueles que ficarem, grande vai ser a tribulação nesta terra. Esta é a mensagem que eu deixo para os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Compartilhe, divulgue nas redes sociais, que esta mensagem venha alcançar vários estados e a alma venha a ser alcançada para o reino do céu. É assim, eu agradeço a todos, amados ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Fico com Deus, a paz do Senhor para todos e uma madrugada de salvação para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.